irmãos, você que nos visita, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Jorge, Tamara, suas filhas, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Essa casa é de vocês, vocês sabem disso. Amamos, estamos muito felizes pela presença de vocês, de todos vocês. Amém? Obrigado, Lucas. Os que te amam, Lucas. Pessoal cristão, pessoal cristão, mas ajuda. Amém? Irmãos, responde uma pergunta para mim. Quero que você me responda uma pergunta. Você já se desmamou? A Mara está te entendendo novo, né? Você já se desmamou? Você já é livre? Você já é crescido? Você já é alguém maduro? Amém? Fique com isso na sua cabeça. Quero que você abra sua Bíblia comigo em Salmos. Gosto de caradinha, né, dona Angelina? Salmos 131. Você que trouxe sua Bíblia, abra sua Bíblia. Você que porventura não trouxe, pode acompanhar com a gente aqui. Cadê o Salmo? Salmo 131. Amém? A palavra de Deus diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, e nem altivo o meu olhar. Não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é minha alma para contigo. Esperarei no Senhor, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Deixa eu só ver um negócio aqui. Ó Israel, põe a tua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. Essa é uma outra lição. Amém? Senhor Deus, eu peço ao Senhor que fale conosco essa noite. E que, Senhor, eu não fale de mim mesmo, mas que eu fale do teu Espírito. Mas que os meus irmãos também não ouçam deles mesmos, meu Pai, mas ouçam do Espírito. Essa é a minha oração essa noite. E crendo que o Senhor é fiel, já agradeço ao Senhor por isso. Amém? Irmão, a palavra de Deus, ela diz... É uma palavra que Davi disse ao Senhor. Ele chegou para o Senhor e disse: Senhor, o meu coração não é arrogante. Os meus olhos não são altivos. Eu nem busco coisas grandes e nem maravilhosas demais para mim. Essa é a oração que Davi fez ao Senhor, entregando o seu coração ao Senhor. Falando: Senhor, o Senhor conhece todas as coisas. Tinha necessidade de Davi falar isso com o Senhor? Não tinha. O Senhor conhecia todas as coisas, conhecia todo o coração de Davi. Mas o quão importante é nós orarmos ao Senhor é para ver se nós realmente conhecemos o nosso coração. Né? Será que nós conhecemos realmente o nosso coração? E assim, irmãos, eu posso dizer que essa palavra de hoje, ela meio que completa o que a gente começou a dizer no último domingo. Né? A gente vai continuar a completar. Por quê? Nós precisamos confiar no Senhor. Nós ouvimos isso. Nós falamos no domingo passado que é melhor confiar no Senhor do que no nosso braço. É melhor esperar no Senhor do que esperar naquilo que nós podemos fazer. Só que tem um ponto importante, porque às vezes, e algumas vezes, nós até confiamos no Senhor. Nós até falamos para o Senhor: Senhor, você conhece o meu coração. Senhor, você sabe que o meu coração não é altivo. E realmente o nosso coração não pode ser altivo em momento nenhum. A Bíblia fala que o orgulho, o soberbo, precede a queda. Então quem é soberbo, quem é orgulhoso, o fim dele não é muito proveitoso. Então nós sabemos disso, então nós avançamos cada vez mais em busca de um coração mais parecido com o coração de Jesus, um coração mais parecido com o coração de Deus. Mas a gente às vezes nos perdemos no meio do caminho. Às vezes a gente fica pensando em coisas que não precisávamos estar pensando, preocupados com coisas que não precisávamos estar preocupados, e fazendo aquilo que o Senhor não pediu para que nós façamos. E aí eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá em Lucas 10, bem pertinho onde Lucas deu aí, Lucas 10. Lucas 10, 38. Tem uma história muito interessante, que eu quero que você traga isso de verdade para o seu coração. Faça uma análise dentro de você. Você já sabe que você não é
uma pessoa soberba, você não é uma pessoa altiva, e você não confia nos seus próprios braços, e você espera no Senhor mais do que nas outras coisas. Isso é um fato, porque se não fosse verdade, você não estaria aqui buscando a presença do Senhor. Mas olha só o que diz a palavra de Deus em Lucas 10, 38. Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado, e uma mulher chamada Marta o recebeu em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a palavra. Porém, Marta, estava atarefada com muito serviço, e aproximou-se e disse: Senhor, não te importa se a minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Dizei que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém? Meus irmãos, servir a Deus, servir a casa de Deus é importante, sim ou não? Sim. Servir aquilo que o propósito do Senhor nos colocou, nos confiou, é importante, sim ou não? Sim. Mas o que é mais importante? Eu não estou aqui dizendo, até porque eu fico cobrando todos os dias que você trabalha, então não estou aqui dizendo que você não deva trabalhar. Você deve procurar se ocupar com as coisas de Deus, cada dia mais, se ocupar com as coisas que o Senhor te ofereceu e que o Senhor te confiou. Mas, irmão, não deixe de ouvir o Senhor. Marta sabia que tinha que fazer algo. Maria sabia que precisava de Jesus. E entre fazer algo, ele se ocupar com tantas coisas que o Senhor não pediu. Esse é o ponto importante, que o Senhor não pediu. Marta recebeu Jesus em sua casa. Não se sabe ao certo qual era o motivo de Jesus ter ido na casa dela, a não ser ensinar. Às vezes poderia ter algum outro motivo, né? Um comunhão, um GC, alguma coisa desse tipo. Mas a gente não sabe. Mas o que nós sabemos é que o Senhor estava ali para ensinar. O Senhor estava ali para entregar a sua palavra. O Senhor estava ali para direcionar aquela família. O Senhor estava naquele lugar para receber a adoração também, claro. Né? Jesus não estava interessado em adoração, mas ele recebia. Amém? Jesus não estava. Jesus, quando homem, ele não estava interessado em receber adoração. Não estava. Ele recebia porque ele é o Deus Todo-Poderoso também, ele podia, mas ele não estava interessado. O interesse dele era ensinar. O interesse dele era fazer de você uma pessoa igual a ele. Por isso o Senhor está interessado hoje em receber a sua adoração, porque agora ele vai ser o seu Deus novamente, mas ele está muito interessado na sua intenção de ouvir. Meu irmão, como que a gente ouve Deus? Como que a gente ouve Jesus? É uma pergunta difícil. É uma resposta difícil de se dar. Como que eu ouço a voz do Senhor? Amém? Como que eu ouço que é a voz do Senhor que está falando? Como que eu ouço que o Senhor está dizendo algo? Em momentos de tanta dificuldade, em momentos de tantas barulhos, burburinhos. Irmãos, vocês sabem que hoje nós estamos numa era muito tecnológica. A era mais tecnológica que se tem conhecimento. Existem alguns historiadores que dizem que houve uma era tão tecnológica quanto, né? Mas hoje a era que nós conhecemos é a mais tecnológica. Nós temos conhecimentos, cada dia se você tem condições de dobrar o conhecimento que você tem através de tantas informações que chegam. Aí nós temos informações via rádio, informações via YouTube, informações via ondas sonoras, informações sobre vibrações, internet, um monte delas. Sabe? Como que eu sei qual é a sintonia daquela rádio que eu preciso ouvir, que eu quero ouvir? Como que eu faço? Eu busco me sintonizar com aquela estação, não é? Eu busco me encontrar ali nas ondas, na frequência modulada, no nosso PFM, né? Ali na frequência modulada, na FM, até encontrar aquele som que eu consigo entender, e é o que eu busco. Irmãos, o seu diálogo, a sua conversa com Deus é basicamente a mesma coisa. Irmãos, tem tantas coisas que você tem ouvido, tantas situações que você tem ouvido, tem passado perto de você, tantas distrações que você pode ter, tantas outras coisas que pode tirar do foco da sua vida em direção à palavra de Deus, que você, se você não tiver a intenção de ouvir a voz de Deus, infelizmente você não vai ouvir. Se você não tiver a intenção de parar por um momento e largar todas as coisas de lado, para você focar naquilo que você precisa, você não vai ouvir clareza a voz de Deus. Infelizmente.
Quem aqui é músico, os meninos que são músicos, você começa a ouvir uma música, você ouve o som completo, né? Aí pega o baixista, e o baixista fala, agora eu vou ouvir só o baixo da música. Irmãos, dá para ouvir só o baixo da música. Agora eu vou ouvir só os violões, só o violão, né? Só as cordas. Dá para você ouvir só as cordas. Não, só vou ouvir o tambor. Dá para ouvir o tambor da música. Por quê? Porque a sua atenção está naquilo. A sua atenção está em sincronizar a sua vida, sincronizar a música que você está ouvindo para aquilo que você quer ter. Isso chama-se foco. Isso chama-se uma única coisa. Existe um livro secular, que esse é um título para todo mundo, chama Uma Única Coisa. Esse livro é fantástico. Por exemplo, se eu falar para vocês aqui, não, olha para esse lado aqui, ó. O que vocês conseguem ver? Vocês vão falar, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo, estou vendo aquilo. Se eu falar para vocês, agora vocês vão olhar aqui. O que vocês vão ver? Um estrago na parede. Por quê? Existe um foco naquele lugar. Existe algo direcionado para você ouvir. E isso, na vida cristã, chama-se oração. A oração é quando você sintoniza a sua frequência com a frequência de Deus. Assim, há um sincronismo perfeito, né, entre você e Deus quando você ora. Só que um importante, um caso muito importante, você precisa entender, é que uma oração ela é uma via de mão dupla. Ela é um telefonema que você faz. Né? Alguém que recebeu um telefonema assim, candidato, isso, eu preciso disso, eu preciso daquilo, faltou isso, faltou aquilo, tem isso, tem aquilo, acabou. Depois dele, falar isso. Deixou eu falar nada. Não perguntou se eu estou bem. Às vezes perguntou isso que eu não vou responder. Irmãos, quantas vezes nós entramos no nosso quarto e começamos a falar para Deus, para ler a Deus a nossa lista de desejos. E assim termina a nossa lista de desejos, João. Eu fecho a Bíblia e vou embora. Aí eu reclamo, mas eu não ouço Deus. Nós não estamos esperando Deus falar com a gente. Irmãos, a oração ela não é um momento em que você pede somente. A oração é um momento em que você fala e você ouve ao Senhor. Aquieta o seu coração. Aí você vai ler aqui, ó. Vem comigo aí. Salmos. De novo. Salmos é maravilhoso. Salmos 46, 10. Olha só o que o Senhor disse para mim, o que o Senhor disse para você. Deixa eu pegar essa função aqui. Olha só tanto que essa aqui é interessante. Essa é aqui de James, olha. Cessai as batalhas e saber que eu sou Deus. Olha só essa outra aqui, ó. Essa aqui, aquietai-vos, quietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações e exaltado na terra. Mas eu quero ficar com essa aqui, só para a gente dar um contexto do que eu quero dizer. Irmão, você sabe que a sua luta, você não vai vencer sozinho. Você não vence sozinho, porque você não consegue suportar as muitas aflições que essa terra, esse mundo, que essa vida nos traz. Mas o que o Senhor tem para dizer para você? Cesse as suas batalhas. Pare de guerrear com as suas próprias forças. Pare de querer fazer tudo do seu jeito. Pare de querer lutar e falar, se não for eu, quem que vai fazer algo comigo? Se eu não fizer, quem que vai fazer? Irmão, eu estou te encorajando você a lutar pelos seus sonhos. Não, porque eu sou a pessoa que mais te encoraja. Mas o que adianta você lutar? Uma luta que você sabe que não vai vencer. Sozinho. Aquiete o seu coração. Acalma o seu coração. Pare, tenha paz, tenha tranquilidade, para ter tempo, irmão, tenha tempo para ouvir o que o Senhor tem para dizer. Pare de lutar, pare de se ocupar com tantas coisas, pare de se ocupar com muitas coisas e confie no Senhor. Confie nele, confie a ponto dele prover todas as coisas para você. Confie na voz do Senhor, aprenda a ouvir a voz do Senhor, para que o Senhor possa falar ao seu coração. E o Senhor falando ao seu coração, Ele vai te direcionar para qual é o caminho que você precisa seguir.
Não, a gente acostuma com muita coisa. Você já acostumou com o choro da neném de noite? Já acostumou com o cheiro da neném, com o choro da neném de noite? Sabe quando você está em um lugar, você está em uma casa, você chega em uma casa nova, em um lugar novo, e o vizinho tem um cachorrinho, e late, você quer sair fora, quer fazer alguma coisa, quer jogar uma bombinha para o cachorrinho assustar. Mas o tempo vai passando, as coisas vão passando, você vai se acostumando com aquele som, e aquele som não te incomoda mais. Em um determinado momento, aquele som não te incomoda mais. Irmão, se nós acostumarmos a não ouvir a voz de Deus, se nós acostumarmos a entrar no nosso quarto, o Senhor nos vê em secreto, nos ouve e nos enxerga, e a gente não esperar o Senhor responder as nossas palavras, as nossas questões, a gente vai acostumar a viver todos os dias a vida sem ouvir Deus, sem ouvir o que a voz do Senhor diz. E aí nós vamos cada dia mais nos afundar em nós mesmos, porque não tiramos tempo para ouvir o que Deus tem para falar. Irmão, o Senhor ele pode te dar algo, pode te dar um direcionamento, no mesmo instante que você ora. No mesmo instante que você ora, o Senhor pode te responder. Mas o Senhor também pode te provar. O Senhor também pode provar a sua fé. Nós falamos ontem aqui no curso do batismo que as perseguições, as frustrações geram perseverança, perseverança geram experiência gera esperança e esperança gera fé. Mas se nós acostumarmos com aquela nossa transgressão, se nós acostumarmos todo mês passar pelas mesmas dificuldades, nós não estamos ouvindo o Senhor. O Senhor direciona, o Senhor nos mostra o caminho que devemos andar. O Senhor sempre vai falar com você. E o problema é, será que nós vamos ouvir a Deus todos os momentos? O problema é que a gente não tem tempo. A gente não tira tempo. Nós vamos aqui para julgar bem de vocês, eu julgo a mim mesmo. Mas quanto tempo nós temos parado para orar ao Senhor? E no tempo que nós estamos orando ao Senhor, a gente para ouvir. Mas o Senhor fala com a gente através de uma palavra da Bíblia. Você está lendo ali, a gente falou sobre isso esses dias. Você está vendo logos. Aí de repente tem rema para você. É aquela palavra rema que entra no seu coração. É o Senhor falando com você. É o Senhor te respondendo. Sabe quando você está assim nada e alguém te liga e te fala uma palavra de encorajamento? É o Senhor falando com você. Sabe quando você está aqui atribulado, com dificuldade imensa para resolver o problema, e de repente alguém chega com um assunto que casa com o que você está pensando? É o Senhor falando com você. Fique atento aos detalhes, fique atento aos sinais que o Senhor nos dá, porque o Senhor ele usa o que ele precisa usar. Tem uma história de um profeta, de um falso profeta, e uma mula teve que falar com ele. Uma mula falou com ele. Será que, no literal, gente, não é metáfora, nem uma frase, no literal, uma mula falou com o Balaão. E o problema não foi a mula falar com o Balaão, O problema foi o Balaão responder a mula, porque aí é difícil, não? Mas, gente, o Senhor me usa o que Ele quer. Ele pode me usar, pode usar o seu filho, sabe os nossos filhos pequenininhos, que às vezes a gente liga para eles ficarem quietos e às vezes sai da boca dele uma palavra que o Senhor ensinou para te guiar, para responder aquilo que você tem. Responder aquilo que você tem pedido. E tem várias situações que é o Senhor te responder. E a gente não está atento, a gente não sincronizou a nossa vida, a nossa mente com a mente do Senhor. Então a gente não ouve, a gente não consegue entender. A gente acha que aquilo está sendo apenas um acaso. Gente, irmãos, não existe coincidência. Sabe aquela coisa? Nossa, coincidentemente, fulano veio aqui e falou um monte de coisa que eu estava ouvindo, estava pensando. Não existe coincidência. Coincidentemente, eu pus ali no YouTube uma pregação e o pastor falou tudo que eu estava pensando. Irmãos, não é coincidentemente. É o Senhor falando com você. É você ter a oportunidade de pegar, eu gosto muito de falar, de pegar os códigos que o Senhor está te dando. Pega os códigos, pega as chaves e comece a destravar aquilo que você tem que pedir ao Senhor. Mas esteja atento. Esteja muito atento. Tem uma historinha de um livro do Henrique Cordeiro que ele fala assim, que estava um casal, estava tendo um Super Bowl, nos Estados Unidos estava ligado no desenho do Super Bowl.
estava tendo Super Bowl, e aí o marido está na frente da televisão, né, assim, olhando aquele jogo, e pede a esposa dele, lá atrás para uma cerveja, né? Aí ela responde ele, olha, sabia que o casamento aqui na cozinha estragou? E ele traz uma cerveja. Sabia que o casamento aqui estourou, molhou tudo, e foi até a casinha da cachorra, e o fio estava descascado, e a cachorrinha foi executada, e ele traz uma cerveja. Sabia que ele tinha que levar no veterinário, o veterinário falou que ela vai ficar bem, mas vai ficar perdendo carvão queimado o resto da vida. Não, mas eu traz uma cerveja. Não existia um sincronismo naquela família. Irmãos, eu falo isso porque, Sabrina, às vezes ela fala um negócio comigo, né? E homem tem só 2 caixas, né? Eu fiquei uma vacina. E às vezes eu não estou sincronizado com o que ela está dizendo, e eu tenho que perguntar o que ela falou. Nossa, é o pior vacilo da Bíblia, não pergunta. Fala sim ou não, eu me pergunto de novo. Porque eu não estava sincronizado, às vezes eu não estou sincronizado com o que ela está dizendo. E quando isso acontece, meu irmão, existe um desalinhamento e as coisas não vão fluir. Se eu e você, nós estivermos preocupados como Marta estava preocupada em fazer todas as coisas, eu só quero fazer, e às vezes eu não quero parar de ter um tempo de qualidade. Nós esperamos o Senhor Jesus para ouvir o que está acontecendo. E aí, continuando a história do homem, o homem falou: olha, eu chamei aqui o encanador, e o encanador comprou $2.000, porque estava muito difícil, e ele pediu a cerveja. Olha, o encanador disse que com esses $2.000 ele vai fazer uma viagem. E ele pedindo cerveja. Ele me convidou para ir para a viagem, para ir com ele na viagem. E eu estou indo amanhã. E ele pedindo cerveja. Irmãos, destruíram. E ele disse isso. Né? Não sei se é 100%, mas dizer que são baseados em fatos reais. Então, olha só, uma vida foi destruída, um casamento foi destruído ali, segundo ele, porque não existia apenas sincronismo entre as famílias, o marido e a mulher. Pensa, o cara estava pensando no jogo, só fissurado naquele Super Bowl, preocupado com tudo, e as coisas ao seu redor acontecendo. Sua família falando ao redor, contando coisas importantes, coisas sérias, e ele nada, porque não estava atento naquilo que estava acontecendo. O Senhor deu uma palavra para nós essa noite. Atentai-vos e saber que Ele é Deus. Atente calmamente no que Ele tem dito, nas palavras que tem que sair da boca dele. Irmãos, o irmão que está do seu lado, eu preciso dizer isso. Irmão, a hora que nós tivermos um minuto de conexão, que você tem a oportunidade de abraçar o irmão, você sabia que o Senhor já usou, usa e vai usar poderosamente a pessoa que está do seu lado para derramar sobre a sua vida uma palavra de vitória, e você perde tempo. Às vezes você... Vou perguntar, vocês lembram quem o irmão falou com você quando te deu um abraço aí? Você lembra quem foi o primeiro irmão que te abraçou? Quem foi, Deus? O primeiro que te abraçou? Irmã de Deus. Quem foi a primeira pessoa que a irmã de Deus abraçou? Quem foi, irmãos? Irmãos. Prestai mais atenção nas coisas que estão acontecendo em nossa volta. Não é brincadeira, não é um momento de diversão, um momento de reflexão. É um momento, lógico, é um momento de diversão sim. Mas não é somente isso. É o momento em que as pessoas vão profetizar sobre a sua vida. E o momento em que você vai profetizar sobre a vida das pessoas. Irmão, não perca tempo. Não fique desligado das coisas. Não fique desatento com o que o Senhor faz ao seu redor. Pode ser que um momento como este, pode ser que um momento oportuno como esse, um livramento chega. Irmãos, quantas conexões aqui no nosso meio, quantas conexões de emprego já teve? Vocês não fazem ideia, mas já tiveram. Várias conexões de emprego teve. Conexões de negócios, conexões de uma palavra rema, conexões de uma palavra vinda de Deus, no meio do seu lar. E às vezes você não está ligado o que está acontecendo. Irmãos, ouça mais a voz do Senhor. A voz do Senhor para a sua vida não é simplesmente um profeta vir aqui, pôr a mão sobre você e falar seu CPF, que não está difícil hoje em dia, né? Só pedindo. Cara, digita seu nome e pega o CPF, você vai ver que vai sair. É fácil. CPF é fácil. Se quiser, domingo que vem eu falo CPF todo mundo. Porque é fácil. Agora, a profecia de Deus, ela pode sair da boca de pequeninos. Aquele que você olha para ele, pequenino não é só criança. Pode ser criança sim, mas pode ser daquele que você menos bota fé. Não é dinheiro? Juro? Não.
Fabiana, não, isso pode ser do menos que você espera. Aquele que você olha e fala, você nunca profetizou. Eu nunca vi essa pessoa profetizar. Por que Deus está profetizando? Irmãos, Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, quando Ele quer, e o que Ele quiser. Então fique atento. Grandes coisas o Senhor dá para fazer na sua vida, mas Ele pede para você ficar mais atento ao que Ele tem te falado. Essa noite eu quero que você saia daqui tomando cuidado e buscando com atenção as coisas que acontecem ao seu redor. Uma palavra que eu não falo para você, uma palavra que Deus usa a pessoa que você jamais menos espera. Irmãos, para você ter ideia, eu falo isso e vocês podem achar que eu sou doido, eu sou. Eu vejo muitos pregadores, eu vejo de várias fontes, de inspiração, de pessoas, de homens de Deus. E tem uma igreja que eu gosto muito do trabalho que eles fazem. Inclusive é muito parecido com o que o Senhor me entregou, muito parecido. E aí um dia eu estou lá e falo assim, olha, eu preciso conhecer esse cara, eu preciso conhecer pessoalmente, eu preciso mudar. E aí nós estamos, aí olha o que acontece. Aí ele teve um culto da igreja dele, ele teve um culto na quinta-feira, então eu saio daqui do culto de glória, quase todo quinta eu vejo a pregação do culto deles. Aí teve um culto lá, o pastor Diego Bastos, se eu não me engano, estava ministrando. E ele falou assim na pregação, pastor Juliano, veja missão do planejamento, podem procurar lá depois. Pastor Juliano, Deus vai fazer algo tão grande no meio de vocês. Deus vai fazer algo grande no meio de vocês. Deus vai entregar para vocês essa cidade. Eles já estão com 7 anos, eles têm 7 anos, eles já estão no 4º prédio, e eles vão inaugurar o 5º agora, no fevereiro, porque eles estão crescendo. Deus deu para você estar mudando as coisas, e ele falou uma frase seguinte: olha, vai sair gente de 600 quilômetros para vir conversar com você. Nós estamos a 600 quilômetros dele. E eu falei, Deus, eu recebo, era com ele, lá. Mas se Deus quiser usar um profeta, um homem de Deus em outro lugar, numa outra estação para falar comigo, com você, que momento vai ser? Eu falei para a Sabrina, amor, está falando de nós aqui, ó. É porque está falando de nós aqui, ó. Porque eu falei, né? Falei para os meus filhos, nós vamos em São Carlos, a igreja de São Carlos. Nós vamos para São Carlos para conhecer o pastor Juliano e a igreja dele. E aí eu brinquei para ela, está falando da gente, 600 quilômetros, nós estamos 600 quilômetros exato da igreja deles. Então, irmãos, pode ser Deus falando comigo? Pode não ser? Pode também, mas eu estou atento em todas as falas que eu ouço, porque são palavras do próprio Deus sobre nossas vidas. Todas as coisas acontecem seguindo o propósito e o falar de Deus para nossas vidas. Irmãos, os sonhos, os planos, os desejos e aquilo que o Senhor tem feito nascer em seu coração foram um dia frutos de uma palavra que você disse ou que alguém disse sobre você. Ou você tem dúvidas sobre isso? Existe alguma dúvida no seu coração? Quando alguém, se você está aqui hoje, sentado onde você está, porque foi uma palavra de Deus através da boca de alguém, eu não duvido de forma alguma. Todos vocês foram um dia convidados para estar na casa do Senhor. Todos um dia foram convidados para conhecer Jesus. Todos vocês um dia foram chamados, tiveram a você a oportunidade de ser chamados filhos de Deus. Então sempre haverá, sempre houve e sempre haverá Deus falando com você. E cabe a você analisar todas as vozes que você tem ouvido, analisar tudo aquilo que o Senhor tem falado e aquilo que o Senhor também não tem falado. Lembre-se que existem palavras logos e palavra rema. Existem palavras que são lançadas sobre a vida de uma pessoa específica. E não se apegue a essas palavras. Se apegue ao que o Senhor te disse. Mas se apegue mesmo. Se apegue com toda a sua força. E aí tem um pouco. Qual que é o sentido, qual que é o significado da palavra escutar? Você tem ouvido a Deus, você tem escutado a voz de Deus? Alguém sabe dizer qual que são a diferença das duas coisas? Então, o escutar é quando você ouve e obedece. Certo? Você já falou com o seu filho assim, ó, você está escutando o que eu estou falando com você? Ó, fala comigo, Yuri, vai fazendo tal coisa para mim. Aí ele está sentado. Você está escutando o que eu estou falando para você? Ou seja, ouve
não obedece. Ouve e vai fazer o que ele manda. Então você tem escutado a voz de Deus? Você tem ouvido e escutado a voz do Senhor? Você tem saído da inércia, do lugar que você está, para dedicar a sua vida ao que Deus tem mandado? Irmãos, eu gostaria de verdade verdadeira, eu gostaria que todos vocês tivessem um serviço, como o Marta tinha, algo para fazer. Gostaria de verdade. Nós estamos aí na luta e na captura de líderes para GCs, para novos GCs. Nós teremos novos GCs agora, a partir da semana que vem. Já tem um segundo GC que vai funcionar. Então, depois nós teremos mais. Mas você só pode fazer algo se o Senhor mandar você fazer. Não faça nada ouvindo as palavras, na influência pedindo, olha, eu quero que você tenha um GC na sua casa, eu quero que você saia a ministrar para pregar a palavra. Mas não faça isso se o Senhor não mandar você fazer. Sabe por quê? Porque olha só, nós precisamos ter fé no Senhor e temor no Senhor. Sabe qual é a diferença? Fé e temor. Fé é quando a gente faz as coisas, a gente é movido para fazer as coisas. Deus te deu fé para você fazer todas as coisas. E o temor, Deus te deu temor para você não fazer algumas coisas. Então nós precisamos ter fé para fazer tudo que o Senhor mandou. E temos que ter temor no nosso coração para não fazer aquilo que Ele disse que não é para fazer. Então, se nós não ouvirmos a voz do Senhor, se nós não escutarmos a voz do Senhor, de toda a clareza e com todo o nosso coração, nós estamos sujeitos a fazer coisas que Deus não mandou e deixar de fazer coisas que Ele tem mandado fazer. Irmãos, confie no Senhor de todo o seu coração. Confie que Deus é suficiente para fazer tudo aquilo que você tem pedido, que você tem pensado. Não se aflija, não ultrapasse o carro na frente dos bois, como não ditado. Não vai fazer coisas que vai prejudicar a sua vida. Não vai fazer coisas que o Senhor não te pediu para fazer. Então, a música também seria bem legal, né? Tirar de cantares. Porque às vezes a gente vai trabalhar para um lugar, a gente vai fazer um trabalho. Assim como o Marcos estava fazendo algo que Deus não pediu para fazer. Sabe? Por que às vezes um projeto, um plano, um sonho, ele não bomba, ele não avança, ele não dá frutos? Porque às vezes é um projeto, um sonho, um plano que nós temos, mas que Deus não tem. E aí nós vamos sempre falar, Deus abençoe tal coisa. Por que Ele vai abençoar uma coisa que Ele não pediu para você fazer? Você vai só ocupar cada vez mais o seu tempo. Você vai só perder cada vez mais tempo para fazer as coisas de Deus, de aquilo que o Senhor não pediu para você fazer. Amém? Saiba verdadeiramente a observar as coisas, a olhar para a situação, das coisas que te envolvem e a aproveitar as oportunidades. Mas aproveite aquelas oportunidades que o Senhor colocou para você. As oportunidades que Satanás coloca, meu irmão, chuta, é uma música antiga, chuta aquele laço. Se for aquilo que o Senhor não tem para você, meu irmão, é cilada. Se não for aquilo que Deus colocou para a sua vida, você não faça. Aí é aquele problema. Como eu vou saber se é Deus ou não é Deus? Somente ouvindo Ele, meu irmão. Não dá para você tomar a decisão baseada naquilo que você acha. Você precisa fazer como Marcão. Se prostrar nos pés de Jesus enquanto Ele estiver falando. Ouvir, buscar nas Escrituras. Vai buscar na Bíblia. Irmãos, Deus me mandou fazer tal coisa. Mas tal coisa é bíblica. Tal coisa está na Bíblia, tal coisa é lícito perante a palavra de Deus. Porque se não for, irmãos, eu ouso dizer que não foi Deus que mandou você fazer. Tem uma mercearia, um supermercado em Vazante, que ele é um grande supermercado, aí é dos maiores, e ele não vende bebida alcoólica. Vocês sabiam disso? O mercado do Wendel, da Biba, da Janaína, ele não vende bebida alcoólica. Sabe por quê? Porque Deus falou ele para beber. Ai Deus, mas cerveja e pinga, dá dinheiro. Mas o Senhor falou, você quer o dinheiro? Diz o que você quer para o sustento. E aí ele decidiu ouvir a voz de Deus. E não tem. Tem gente que tem supermercado que são bem? Tem. Talvez não tenha um rema sobre eles. Ou talvez não tenha uma voz sobre eles. Né? Mas isso, cara, não sou eu que estou definindo isso, se é da pessoa com Deus. Mas eu dou esse testemunho porque é muito importante. Irmãos, é muito sério. No supermercado, a bebida alcoólica está com muito dinheiro.
a margem de lucro é muito alta. A margem de lucro do bebida própria, ela é gigantesca. Mas aí tem a palavra, você prefere o lucro ou prefere a palavra de Deus sobre a sua vida que eu prosperaria? Entende? Então, estamos ouvindo. E aí a gente precisa entender o seguinte: o Senhor, Ele é fiel. O braço dele é mais forte do que o nosso. Ele cumpre todas as coisas, Ele é fiel para fazer tudo. Se o Senhor te direcionar, meu irmão, Ele fará. Então, todos os seus planos, os seus sonhos, Ele será, se for de acordo com o Senhor. Vocês sabem, só uma historinha para a gente finalizar sobre legalidade, sobre autoridade, sobre o que é permitido. Sabe aquela história do jovem gadareno? Estava com uma legião de demônios, e o Senhor foi expulsar, Jesus foi expulsar, e os demônios falaram: não nos expulse, não nos mande embora, nos faça entrar naqueles porcos. E aí a gente vai entrar. Vocês já leram isso lá? Sabe por quê que Jesus permitiu? Deve pensar: nossa, mas Jesus é mau, hein? Era uns pouquinhos, pouco, vivia vendendo os pouquinhos, tinha que sobreviver, e Jesus fez com que todos os porcos se suicidassem. Vocês sabem por quê? Todo mundo sabe que até nos dias de hoje, naquele lugar onde eles estavam, não é lícito comer carne de porco. Não é lícito ter a criação de porco. Era contra a lei. Se é contra a lei, não tem legalidade. Deus não tem responsabilidade. Então, o Senhor falou: já está tudo errado mesmo, não? Pode ir. Então nós temos que entender que o Senhor, Ele é muito zeloso, muito fiel, muito justo. Então, se há legalidade, se nós temos a autoridade para fazer aquilo que estamos fazendo, o Senhor nos abençoa. Se não, Ele não tem. Não estou dizendo que Ele vai te amaldiçoar, meu irmão. Estou dizendo que Ele não tem responsabilidade para fazer tal coisa ser abençoado. Ele não tem responsabilidade nenhuma. Ele pode até, com sua graça e misericórdia, permitir, mas Ele não vai fazer. É só, talvez no mundo dos negócios vocês conhecem. Alguém conhece o Kaiser? Kaiser é um grande empresário. Faliu algumas vezes, mas é um grande empresário, muito milionário hoje. Tem algumas, esqueci qual é o nome da empresa dele? A cápsula. Bebê na cápsula. Antes de ter a cápsula, que fez ele ficar multimilionário, ele tinha um outro negócio que gerava muitos milhões por mês. E aí o Senhor falou para ele falou no coração, o Senhor falou no coração dele, ele abandonou aquilo. Irmãos, ele vendia aquele tesão de vaca. Sabe o que é isso? Sabia, já viu? É um afrodisíaco, estimulante sexual, que fazia muitas pessoas se perderem na sua vida, na sua caminhada. O Senhor falou para ele que ele não era coisa para ele. Então ele ouviu a voz de Deus. Irmão, se ouvir a voz de Deus, pode ser naquele primeiro momento que você vai levar uma vantagem. Pode ser que naquele primeiro momento você não vai ser lucrativo para você. E se nós formos carnais e pensar somente em dinheiro, em coisas deste mundo, a gente é tentado não ouvir a voz de Deus. E aí a gente tem uma grande surpresa, porque o Senhor, Ele é fiel para nos abençoar várias vezes mais do que aquilo que nós já fomos abençoados. E se nós obedecermos ao Senhor, Ele vai abençoar muito mais. Então, meu irmão, confie no Senhor, somente no Senhor. Não confie na força do seu braço. Confie no que o Senhor tem para você e ouça a voz dele. No primeiro momento pode ser difícil, pode ser não ser fácil, você pode não se sincronizar, e pode ser que aquilo que você ouvir não é o que você queria ouvir. E se não for o que você queria ouvir, meu irmão, obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça a voz de Deus. Obedeça o que o Senhor tem falado para você. E vasculhe nas escrituras se é aquilo que o Senhor tem te mandado, é aquilo que você está ouvindo, né? Às vezes você não sabe discernir ainda, porque nosso coração às vezes é enganoso. Mas esquadrinhe nas escrituras e veja se o que a Bíblia está dizendo é aquilo que condiz com o que você está sendo orientado, condiz com a sua vida cristã, condiz com o que é seu, condiz com o que é aquilo que Deus separou para você. Amém? Vocês estão felizes ainda? Amém. Glória a Deus. Só queria que vocês imaginassem, se tudo que nós já vivemos até hoje, se todos os caminhos que nós andamos até hoje, se todos os caminhos que você andou até hoje, com todas as portas que você entrou até hoje, foram portas e foram caminhos que o Senhor pavimentou e abriu para você. Sabe, irmão, se você precisar dar um passo atrás para fechar uma porta que não foi Deus que abriu, faça isso.
Se você precisar dar meia volta em um caminho que não foi o Senhor que trilhou, que pavimentou para você, dê meia volta. Irmão, não há nada melhor do que caminhar nos caminhos que o Senhor te deu. Não há nada melhor do que entender o Senhor em falar para você e buscar fazer conforme a vontade de Deus. Então eu queria que você examinasse o seu coração. Essa noite é uma noite de você entrar pela porta correta. Será que eu posso dizer isso? Hoje o Senhor está abrindo a porta correta para você. Sabe? E Ele está do outro lado da porta. Ele está te chamando. Eu queria que você pensasse, começasse a ouvir a voz de Deus. Sabe? O Senhor está do outro lado, te chamando, pedindo para que você deixe para trás tudo aquilo que não foi Ele que colocou na sua vida. Porque do outro lado há uma nova vida para você. Há uma nova caminhada, há um novo direcionamento, há uma nova estratégia de vida para você, baseada na voz do Senhor. Quero que você fique de pé em nome de Jesus. Eu queria que você começasse a falar com Deus nessa noite. Só que nós vamos falar, nós vamos ouvir também, irmão. Nós vamos ouvir a voz de Deus. Hoje é dia de você sair daqui sabendo, se não ouvir a voz de Deus, sabendo que Ele está falando no seu coração. Queria que alguém diminuísse as luzes para a gente, em nome de Jesus. Deixa só a luz. Irmãos, eu queria que você se aproximasse do Senhor. Ainda está cedo, nós temos alguns minutinhos ainda. Eu queria que você retornasse para a presença do Senhor essa noite. O Senhor está dizendo que existem algumas matas que o que elas precisam é parar o que está fazendo. E também se assentar aos pés do Senhor. Irmãos, parem de lutar com suas próprias forças, parem de caminhar com os seus próprios pés. E comece a ouvir a voz do Senhor te direcionando. Irmãos, é muito melhor ser guiado pela voz do Senhor. É muito melhor ser guiado pela palavra do Senhor revelada a você, do que ser guiado pelo seu achismo, ser guiado pelas suas próprias vontades. Meu irmão Jonas foi guiado pela sua própria vontade, e ele foi parar no fundo do oceano. Sansão foi guiado pelas suas próprias vontades, e ele foi morto, passando por vexames, sendo o bobo da corte dos filisteus, porque ele não ouviu o Senhor, ele não ouviu que ele não poderia se misturar com outros povos, com outros caminhos. Mas hoje você não fará como Sansão ou como Jonas. Irmãos, eu te convido, eu te confronto a falar com Deus. Senhor, fala aos meus ouvidos e ao meu coração essa noite. Senhor, aqui está a tua igreja. Eu louvo ao Senhor por cada homem e cada mulher que aqui está nessa noite, Deus. Eu sei que não foram tragos aqui, Senhor, aleatoriamente. Não existe acaso quando se fala do reino espiritual. Meu irmão, cada homem e cada mulher que está aqui nessa noite foi porque o Senhor trouxe. E sobre cada um de vocês, o Senhor tem uma palavra essa noite. Sobre cada vida, por mais novo que você seja, ou mais velho que você seja, o Senhor tem uma palavra para você essa noite. E essa palavra vai falar ao seu coração, ao seu entendimento. E ela não voltará para vazia para Deus. Ela permanecerá como uma semente em um solo frutífero. Em nome de Jesus. Pai, cada homem que aqui está, cada chefe de família, cada homem que precisa ouvir mais a voz do Senhor para conduzir a sua casa. Eu peço, Senhor, que abra os ouvidos espirituais, que abra, Senhor, os ouvidos do coração, ouvido do entendimento espiritual.
dois há uma missão, mas a responsabilidade da casa é sua. Saiba que é você que precisa se posicionar como servo, como sacerdote da sua casa. Saiba, meu irmão, que é você, o homem que o Senhor trouxe para governar a sua casa. E em nome de Jesus, eu oro para que você seja guiado pelo Senhor, impactado pela presença do Senhor, e que as vozes do Senhor, a voz do Senhor, não venha se confundir com outras vozes na sua vida. Em nome de Jesus. Sobre vocês, mulheres, vocês são as mulheres que edificam a sua casa. Sabiamente ouve a voz do Senhor, sabiamente pratica a voz que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração, em submissão, não estar sob um jugo, estar na mesma missão de governar a casa, de governar a sua família, mas sabendo que o governo está sob o seu marido. Quando você entender isso, minha irmã, quando você souber que isso vai mudar a sua vida, você vai ouvir o Senhor cada vez mais quando Ele dizer para você: aquiete, acalme-se, não contende, não discuta. Irmã, você será a mulher mais sábia que essa cidade já viu, porque o Senhor está derramando sobre você nesta noite o espírito de sabedoria. Uma mulher sábia edifica a sua casa. E o Senhor tem colocado sabedoria no coração das mulheres desta igreja, das mulheres que estão neste lugar. Porque você, meu irmão, só precisa de ouvir a voz do Senhor para você se tornar cada vez mais sábio. E saiba que o Senhor essa noite separou essa noite para você ter a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Ah, jovens, vocês são fortes, jovens. Mas se você não ouvir a voz de Deus, toda a força, ela será como um vento, como a flor que murcha. Mas o Senhor diz para jovens que estão neste lugar, que se vocês permanecerem no Senhor, e o Senhor permanecer em você, e a sua palavra não se afastar da sua boca e do seu coração, você já venceu todas as batalhas que você for lutar. Meu irmão, você tem que ser, como jovem, minha irmã jovem, você precisa ser moldado segundo a palavra de Deus, não segundo o que o mundo diz. Ah, Jesus, o Senhor está moldando em você, meu amado jovem. Há um evangelho de Jesus, há um molde da cruz de Jesus e não ao molde desse mundo. E para as nossas crianças, nós temos a responsabilidade de as colocarem na direção do caminho do Senhor.
Senhor está falando com você. Eu queria que você se aquietasse. Em um telefonema que você dá para alguém, alguém fala e alguém ouve. Depois esse alguém que ouviu fala. O Senhor, Ele quer falar com a nossa igreja, comigo e com você, nessa noite. Aquiete seu coração, as crianças se aquietem em nome de Jesus. Senhor, nos mais altos montes o Senhor fala. Nos mais fundos vales o Senhor fala. No meio da tempestade o Senhor fala. No meio da calmaria o Senhor fala. Nós mais no silêncio, você pode ouvir a voz do Senhor com um sussurro. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Assim diz o Senhor do teu lado. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. preparou para te servir nessa cidade. Leva-nos, Senhor. Leva-nos aonde o seu coração deseja ir. Leva-nos, Senhor, aonde o seu coração deseja que nós sejamos. Leva-nos, Senhor, a fazer aquilo que ainda não fizemos.
Temos alguém nessa noite aqui que quer se reconectar, quer fazer uma nova aliança com o Senhor. Se alguém dentre nós aqui, no nosso meio, que quer restabelecer a sua aliança com o Senhor, quer fazer uma nova aliança com o Senhor, eu quero convidar você a levantar a sua mão. Você não precisa vir à frente hoje, mas levante a sua mão e fala: Senhor, me aceite na sua presença mais uma vez. Como um filho pródigo, mas também como aquele filho que ficou, Deus, que não soube aproveitar que tudo era dele. Nos reconecte de novo, Senhor, na tua presença. Senhor, se nós temos aqui, se há alguém aqui, Senhor, que hoje entende que precisa e continuará ouvindo a voz do Senhor, no silêncio, buscando o Senhor, que o Senhor o receba na tua presença e que a glória do Senhor seja manifesta sobre ele. Em nome de Jesus. Que ao sairmos deste lugar, entremos no campo missionário, mas nós não saímos como entramos, Pai. Saímos, Pai, com os nossos ouvidos limpos. Todo entupimento espiritual de ouvido foi limpo, foi tirado nessa noite dos nossos ouvidos. E nós, como igreja do Senhor, ouviremos a sua voz, confiaremos e escutaremos, faremos conforme o Senhor tem ordenado. Essa é a minha oração nessa noite. E crendo no Senhor, eu te agradeço por tudo que tu és, por tudo que tu fez, por tudo que o Senhor já fez, e por tudo que tu és na minha vida, na vida da tua igreja, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? A mão do Senhor está nesse lugar. Glória a Deus, meu irmão.